nós vamos crescendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Queridos, já é 20 horas e 10 minutos praticamente. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Eu tenho uma porção de Deus para a sua vida e quero com alegria ministrar. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 1, e eu quero convidar-lhes para lermos alguns versículos para a reflexão. Vamos ler o capítulo 1 inteiro, que é apenas 14 versículos, para entendermos aquilo que Deus tem para nós nesta oportunidade. E em tempo você participa da ceia e volta para uma semana com os desafios, mas também com a bênção do Senhor. Glória a Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, versículo 1. A versão que eu vou usar aqui é Almeida Revista Corrigida. Se você puder colocar lá. Glória a Deus. Aleluia. Diz o texto: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz os seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, ó, profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós oferecereis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Podeis assentar, queridos. Certamente a leitura deste livro de Malaquias seria importante para a reflexão que Deus colocou ao meu coração, mas não tendo tempo de assim o fazer, vou me utilizar do capítulo 1 para
nós estudarmos um pouco entre os materiais que há anos nós viemos escrevendo. Quando a irmã Ariane falou comigo para ministrar para a área do louvor naquele sábado, uma semana antes eu mexia nos meus materiais, o Espírito Santo falou comigo acerca de Malaquias e comecei a escrever alguns outros materiais, e o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar para a igreja do Senhor nesta oportunidade aquilo que Deus, através de Malaquias, proferiu ao seu povo quando os sacerdotes haviam se corrompido, os sacerdotes haviam se vendido. O povo de Judá realmente havia saído do propósito de Deus. E eu gosto de pensar um pouquinho no contexto histórico, porque eu também gosto de história. Nós sabemos que depois que o povo de Deus voltou da Babilônia, lá pelo ano 533 a.C., Zorobabel termina a reconstrução do templo. Zorobabel termina juntamente com seus pares a reconstrução daquele abençoado templo onde eles adoravam ao Senhor. Depois dele, a Bíblia nos mostra que veio Esdras, lá pelo ano 460 a.C. Esdras vem restaurando o culto ao Senhor. Zorobabel reconstrói a estrutura e Esdras se preocupa com a estrutura litúrgica agora, não mais física, porque agora ele vai restaurar o culto ao Senhor. E houve aquela solenidade, como esta solenidade aqui, onde o povo ficou de pé o dia inteiro, ouvindo a leitura, porque Esdras lia a palavra do Senhor. Por isso que quando nós estamos no templo, eu não gosto de perder um minuto sequer do culto, e às vezes como pastor preciso ajudar na administração, olhar um celular, ver uma mensagem, indicar algo ali para ajudar os pastores, a gente entrar no acordo de promover o culto ao Senhor. Mas eu não gosto de perder um minuto sequer do culto, porque eu sei do valor desta solenidade. Talvez teria reuniões importantíssimas para participar, de conselhos jurídicos, de advogados, de juízes, de doutores, de mestres e talvez até de pessoas do alto clã da sociedade, que você faria um esforço muito grande para estar lá e respeitaria muito. Agora, quando nós estamos no templo do Senhor para exaltar o seu nome, cada segundo deve ser valorizado como o último minuto da nossa vida, porque nós sabemos que nós estamos em um lugar onde nós estamos diante de Deus para oferecer de forma solene o louvor e a adoração que lhe é devido. Então, esse pano de fundo histórico aqui que eu estou dando, ele é importante nós entender que houve sim um momento em que o culto foi restaurado. Depois da restauração do culto por meio de Esdras, nós conhecemos pela Bíblia que vem Neemias restaurando os muros, e agora o templo físico está restaurado, a adoração ao Senhor e o culto, a liturgia está restaurada. Agora Neemias vem para reconstruir os muros, lá pelo ano 440 a.C., e quando chega no ano 430 a.C., aparece quem? Aparece Malaquias, porque infelizmente, depois de toda essa restauração que se deu ao longo desse tempo que fora mencionado aqui, eles não conseguiram dar continuidade nesta vida de adoração. Eles não conseguiram dar manutenção a esta fé, a este compromisso e a esse respeito para com o culto ao Senhor. Eles não conseguiram manter-se fiéis, obedecendo e honrando o Senhor com um culto que agradava a Deus. De maneira que quando Malaquias ele vai proferir as profecias, ele vai denunciar o povo de Judá. Ele escreve para Judá e denuncia não apenas o povo de Judá, mas principalmente os sacerdotes. Pregar sobre Malaquias nesse tempo, talvez pode gerar controvérsias, pode gerar algumas questões e pensamentos.
Claro que eu não tenho dúvida que esses que estão aqui, que me ouvem quase todo domingo, são crentes em Jesus e querem ouvir a palavra e cada dia mais melhorar na sua fé. Portanto, quando o Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração, eu me alegrei, chorei, e eu entendi que Deus quer realmente nesta noite nos ensinar o perigo da impureza na vida do adorador, daquele que realmente adora a Deus na igreja, serve ao Senhor em casa e também demonstra isso na sociedade. É interessante quando nós olhamos para Malaquias, já muito pregado, muito falado, que ele inicia as suas profecias citando peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias. Essa expressão peso, em algumas Bíblias até, essa expressão está toda em caixa alta, escrita peso. Algumas traduções da Bíblia não chama peso, chama sentença. E os irmãos que são da área jurídica aqui sabem que a sentença é uma ciência, é uma ideia que já está no seu ápice, já está definida, e agora a sentença foi dada. Esse tempo que Malaquias viveu era um tempo em que não poderia jamais alguém chegar dando ideias, nem trazendo coisas para se pensar. O povo precisava ouvir uma profecia, uma mensagem que fosse conclusiva, porque era fechamento de um ciclo, e eu creio que até o final você vai entender o que Deus tem para você. Na verdade, nós sabemos que eram as últimas profecias proferidas agora pelo profeta Malaquias que fechariam o tempo da lei. Haveria 400 anos sem profecia, sem revelação, sem palavra. E como Deus ao longo dos anos foi permitindo diversas coisas acontecer, e por último o cativeiro, e ainda assim depois do povo ser trazido do cativeiro e o culto ser restaurado e ter passado pelo que passaram, ter voltado a pecar, Deus olha dos céus e diz: eu preciso levantar um homem que será quem vai ministrar essa última mensagem, e esta mensagem será uma sentença. Essa mensagem será uma sentença, uma palavra dura, pesada, e todos os pregadores que pregam esse tema falam que essa mensagem tem tríplice peso, porque é peso da palavra do Senhor, peso por intermédio de Malaquias e peso para o povo que iria ouvir essa mensagem. Era uma sentença de Deus, precisava ser proferida. E agora Malaquias, que no original o seu nome quer dizer meu mensageiro, ele vai profetizar, ele é o mensageiro do Senhor, é ele quem vai dizer, é ele quem vai falar, é ele que vai anunciar. E eu acho muito interessante olhar para isso e pensar, observar que antes disso eles tinham tudo para viver essa restauração, mas não conseguiram se manter fiéis. E depois disso passariam por um tempo de sequidão sem profecia revelada. E nesse tempo difícil, que eles precisavam de um alerta, Deus estava chacoalhando o povo, Deus estava chacoalhando os sacerdotes, por meio de Malaquias, mostrando que eles precisavam urgentemente atentar para a mensagem que ele estava pregando. E a principal acusação deles é exatamente isso: a adoração deles estava corrompida, a reverência deles não estava boa, eles estavam cultuando ao Senhor, mas estavam com o coração impuro. E mais importante que a oferta que nós entregamos ao Senhor é o coração do ofertante, é como nós chegamos na presença do Senhor. E é exatamente isso que nós aprendemos por meio de Malaquias, que nós precisamos realmente, antes de ofertar na casa do Senhor, e quando eu falo de oferta, não estou falando só de dinheiro, obviamente, claro, isso aqui é muito expansivo, é o glória a Deus que eu dou, é a minha vida de crente lá em casa, é a minha vida na sociedade, antes desta oferta, dessa vida de sacrifício, que Romanos fala que é um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, que não tem nada a ver só com esse culto, que é uma vida por inteiro na presença do Senhor. Essa oferta de uma vida de fidelidade, ela precisa estar pura diante de Deus, mas para essa oferta estar pura,
eu preciso estar com o meu coração puro. Então é normal que os nossos cultos não vão ser todos iguais, as nossas ministrações não vão ser todos iguais, porque haverá o dia que o Senhor olhará nos nossos olhos, usando o mensageiro para nos ensinar, para nos moldar. E esse sim foi um tempo em que é como se Malaquias dissesse: para o louvor, para o culto, para tudo, Esdras não está mais aqui, ninguém vai falar mais nada, porque agora eu preciso dar uma sentença. É como se ele dissesse assim: baixa o som para a música, para o louvor, para tudo, porque está tudo errado. Vocês começaram bem, mas agora já não estão oferecendo mais com uma vida pura. Vocês voltaram a oferecer culto ao Senhor, Zorobabel reconstrói o templo, a adoração começa a se oferecer, mas a manutenção desta fé não foi dada, ao ponto que vocês começaram a viver de forma impura, e agora a oferta está impura diante de Deus. Amém? Feito essa introdução, aleluia, como é bom a palavra, não é, irmãos? Glória a Deus. Eu prego sobre Malaquias há alguns anos, e já criei estudo para pregar um mês inteiro na igreja, capítulo por capítulo. Eu gosto muito de pregar sobre Malaquias, mas para nós refletir em poucos minutos e nós voltar para casa, eu separei 4 tópicos que eu escrevi para esta noite, para nós pensar acerca disso. Uma das coisas que eu quero comunicar à igreja do Senhor é que quando o coração do adorador está impuro, a oferta também fica impura. Isso é uma consequência. Quando nós estamos impuros diante de Deus, a oferta que nós entregamos também se torna impura, porque nós corrompemos a oferta com a nossa impureza. É exatamente isso. Quando nós olhamos para o versículo de número 7, que eu fiz questão de trazer tudo esmiuçado no telão, nós vamos ver nessas denúncias que nós lemos, ele dizendo: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Nós sabemos que o pão é algo consagrado, e eu não sei vocês, devido às dietas e tantas coisas, a gente às vezes se abstém do pão, mas se tem algo consagrado é o pão. Se tem algo que me alegra, pastor Mateus, é comer pão, porque o pão ele tem um valor diferente na vida das pessoas. Todo trabalhador é digno de comer o pão, e o pão é algo consagrado, ao ponto que um dos elementos da ceia do Senhor é o pão, que representa o corpo de Cristo. Logo, pensando na ideia da denúncia de Malaquias, nós vamos observar que não teria uma denúncia mais forte do que esta, dizer que o pão que eles ofereciam sobre o altar era imundo. E imundo do hebraico quer dizer alimento contaminado, alimento impróprio. Sim, exatamente isso. Indica que havia um problema muito sério na vida deles, e o pão que eles estavam oferecendo no altar era um pão da negligência, era um pão imundo. E nós precisamos entender, eu já disse que a vida do adorador, ela é determinante para a oferta, é o primeiro ponto da mensagem. Logo, eu quero pensar com vocês que a vida do adorador, ela precisa preceder a liturgia. A vida do adorador, a vida do crente, precisa preceder o culto, precisa preceder este momento de adoração. Nós conhecemos pela Bíblia, João 4:24, naquele diálogo de Jesus, o texto diz que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se é necessário oferecer ao Senhor um culto em verdade, nós precisamos, antes da liturgia, pensar de como nós estamos como crentes. Antes de adorarmos o Senhor, precisamos ver como está o nosso coração diante do Senhor, porque não é o altar que santifica o adorador, não, é o adorador que santifica o altar. Está compreendendo a palavra?
Quando eu chego aqui com o coração puro na presença do Senhor, tudo isso se torna santo e o nome do Senhor é glorificado. Agora, quando alguém fica esperando pelo altar para se santificar, ele corre um risco muito grande. É por isso que nós temos muitas pessoas que vivem no automático, muitas pessoas que pregam sem orar, louvam sem orar, administram sem consagrar. Isso porque há muitas pessoas que estão levando a vida no automático. E quando a pessoa age com impureza, revela o desprezo que ela está tendo para com esse culto. Quando a pessoa age com impureza, revela que essa pessoa não está valorizando o sagrado. E aqui nós vamos ver a denúncia dele no versículo 13 que fora lido. Ele diz: e dizeis ainda, eis, ai que canseira, olha só, e o lançaste ao desprezo. Porque quando o culto se torna um fardo, quando a pessoa já não vê mais a hora de terminar, é porque o coração dela já não está mais ligado a isto, não está mais ligado ao sagrado. Irmãos, deixa eu dizer uma doutrina com amor a vocês. Eu amo muito vocês, mas deixa eu dar um conselho como pastor para vocês, com muito amor e carinho. Quando você vier ao culto, procura chegar mais cedo para orar. Quando você vier ao culto, não perca a atenção do culto por qualquer que seja a coisa. Eu já disse que tem muita gente aqui trabalhando no ambiente de culto, e é necessário. Mas você em especial que veio, que tem o privilégio de não precisar fazer praticamente nada, somente adorar ao Senhor, que já é muito. Quando você vier para o ambiente de culto, evite conversa paralela, evite perder o seu tempo com distração, evite, querido irmão, querida irmã, estar na casa do Senhor e não valorizar este momento de adoração. Evite, porque isso aqui é imprescindível. A impureza revela que realmente o culto não é algo de valor. A impureza revela que realmente o culto não tem valor para aquele que leva uma vida impura. E o interessante, que o nosso Deus não aceita fogo estranho, porque o versículo de número 10 diz: olha, eu não tenho prazer em vós. Isso aqui é Deus denunciando Judá. Eu não tenho prazer, eu não aceitarei a oferta da vossa mão. Quem está acompanhando no texto está vendo, está na tela também. Ou seja, eles vão até o altar, eles acendem o fogo, mas é um fogo estranho, é um fogo que Deus não reconhece, é uma adoração que o Senhor não ouve, é uma adoração que o Senhor olha e diz assim: ele está adorando, mas eu não recebo. Eu rejeito essa adoração, eu rejeito esse louvor. Irmãos, é muito mais fácil de construir o templo do que viver do templo para a glória de Deus. Eu vou falar de novo. Para Zorobabel foi mais fácil reconstruir a estrutura, mas viver dentro da estrutura para a glória de Deus não é bem assim. É fácil construir templo, porque são complexidades de construção humanas, mas viver no templo para a glória de Deus é um fator totalmente diferente. Nós precisamos entender que a volta da Babilônia, o retorno da Babilônia, a reconstrução do templo era um processo que precisava culminar numa vida consagrada. E nós precisamos trazer isso para aplicar na nossa vida, porque eu sei que os irmãos estão entendendo, todos vocês amam a palavra de Deus, que quando Deus nos salvou com seu sangue, nos resgatou, morreu por nós na cruz, e nós nos tornamos salvos, nós construímos uma estrutura espiritual não para parar em pouco tempo. Nós construímos uma estrutura espiritual e até física para viver para Deus durante toda a nossa vida. E sabe o que Deus está dizendo com essa palavra para nós? Que Ele não quer que você venha perder a sua fé, viver uma vida impura na sua presença e daqui a pouco ter o culto
que era para ser um culto de adoração aceito por ele, desvalorizado por ele, dizendo: eu não tenho prazer, eu não aceito a oferta de vocês. Sabe o que me vem ao coração nessa noite? Para nós pensar, porque é uma noite para nós avaliar a nossa vida. Será que o culto que eu estou oferecendo ao Senhor está sendo realmente aceito? Será que o culto que eu estou oferecendo, e não somente aqui no templo, mas na minha casa, a minha vida lá no comércio, será que tem agradado ao Senhor? Isso aqui nessa noite é pedagógico, o Senhor está falando conosco, porque vivemos relações, tanto dentro, externamente, internamente. Nós somos igreja, aonde nós formos nós somos igreja, e aonde formos nós estamos cultuando ao Senhor com a nossa vida. Agora, se as minhas atitudes não glorificam ao Senhor, certamente o meu culto é vão. Há pessoas, deixa eu dizer, que não deveriam perder o seu tempo, porque dizem que é crente, mas estão perdendo tempo. Há pessoas que dizem ser crente, mas estão mais preocupados em tomar a ceia para ir embora do que ouvir uma mensagem como essa. Há pessoas que chegam no culto e ele sabe que o culto vai terminar 9 horas, e se não terminar ele fica triste, porque ele quer ir embora 9 horas. Quando na verdade nós deveríamos, claro, somos uma igreja organizada, pensar que se Deus quiser fazer algo na nossa vida, não tem hora para acabar. Porque nós viemos de um mundo que o baile só terminava a hora que quebrava o pau, porque enquanto tivesse bebida e coisa, o pessoal ia ficando lá. Terminava no hospital, terminava em casa machucado, terminava separado. Mas agora nós somos crentes na pessoa bendita de Jesus. E nós precisamos entender que a nossa vida é para adorá-lo e glorificá-lo. Aleluia, e nós precisamos adorá-lo ao ponto que ele venha aceitar a nossa adoração, e não acontecer como o caso do povo de Judá. Mas não para por aí. A oferta contaminada é reflexo de um coração desviado. Quando o coração está desviado, a oferta é contaminada. E para isso a denúncia de Malaquias foi muito forte contra os sacerdotes, porque eles ofereciam o cego, eles ofereciam o coxo, eles ofereciam o enfermo. O texto diz: tendo você o animal macho separado, oferece o enfermo, oferece o coxo, oferece o cego. E por diversas vezes os irmãos conhecem isso. Em Levíticos e em Deuteronômio está escrito nas ordenanças acerca do verdadeiro sacrifício, que o Senhor não aceitaria qualquer coisa, que o Senhor não aceitaria animal machucado. Eles precisavam oferecer a Deus coisas consagradas, aquilo que era primícia ao Senhor. Por isso, meu amado irmão que está aqui nesta oportunidade, não quero que você restrinja a sua ideia na mensagem que você precisa oferecer só aqui no templo, até porque o que passamos de tempo aqui não é nem parecido com aquilo que nós oferecemos para o mundo, para a nossa vida diária. A gente acha que se colocar uma roupa, vir para a igreja e ficar em postura de adorador, levantando a mão e adorando, é suficiente, e depois sair lá fora e viver de qualquer maneira. Não. Na verdade, que oferecer o animal puro para adoração a Deus é nós abrir mão dos nossos desejos e vontades diuturnamente, constantemente. Quando alguém atravessa o sinal e nos corta a frente, nós precisamos mostrar um culto ao Senhor. Quando alguém compra da gente e não paga, nós precisamos continuar cultuando ao Senhor e oferecendo o melhor. E isso é difícil, mas nessa noite o Senhor está falando conosco por meio dessa palavra. Aleluia, que antes da minha oferta Ele quer saber se o meu coração está purificado diante dEle. O interessante é que Ele deixa claro no versículo 8, Ele diz assim: vai oferecer algo para os teus governadores, para ver se eles vão aceitar a oferta das vossas mãos. Deixa eu chamar a atenção para vocês para esse tempo que
infelizmente, a igreja se misturou com a política. Nós estamos gravando o culto, mas de forma superficial eu posso falar alguma coisa aqui para chamar a atenção e deixar você alerta, porque você é crente em Jesus Cristo, serve ao Senhor nessa casa, e eu tenho por obrigação de trazer a palavra e ensinar você o caminho da bênção. Sabe qual é o problema dos nossos crentes do dia de hoje? É de nós hoje falar mais de política do que falar de Jesus, de misturar, pregar frase envolvendo Deus, e vocês já entenderam o que eu quis dizer, e começar a colocar políticos acima de Deus e falar mais de pessoas do que do próprio Senhor. Eu vou trazer um dado verídico para vocês agora. Tinha um crescimento estimado para a igreja, para os evangélicos do nosso país, para 2030, e já foi comprovado que esse crescimento de 2030 vai ser postergado para 2040. Isso sabe por quê? Porque a igreja deixou de falar de Jesus para falar de política. Olha como é atual a mensagem de Malaquias. O versículo de número 8, meu filho, coloca lá. Veja como ele denuncia, vai oferecer ao teu governador para ver se ele vai aceitar isso. Ele diz: olha, vocês oferecem o coxo, o enfermo, o doente. Ora, apresenta-te ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ei, irmão, quando é para fazer manifestação, a gente parece mais crente no político do que em Jesus. Chama para fazer evangelismo, só vai os obreiros integrados. Está acontecendo aqui em Francisco Beltrão. Nós estamos chamando, porque os crentes acham que é o pastor que tem que fazer. Esquecem que tem que ser crente em Jesus Cristo e falar do amor de Deus. E eu vou falar, meus irmãos, que eu amo vocês, mas eu tenho que pregar a palavra para vocês, para nós ir para o céu. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. É necessário nós observar que nós estamos perdendo muito tempo com os governadores. Nós estamos perdendo muito tempo em falar de coisas que não levam ninguém ao céu. Nós estamos, e alguém até fica chateado comigo, com o meu jeito, porque desse tempo que eu estou aqui, eu não falo em política na igreja, até em reuniões administrativas, eu evito o assunto. Claro que não podemos ser extremos, precisamos estar acordados que Deus precisa realmente de pessoas na política que façam a diferença, mas nós não podemos, irmãos, substituir o altar que se fala de Jesus para falar de outras coisas. Nós não podemos perder o tempo de evangelizar o nosso vizinho para falar de política com ele. Deixa que os outros falam, deixa que os outros dizem. Mas os sacerdotes dos dias de Malaquias, eles estavam mais preocupados com o tapinha nas costas. Eles estavam mais preocupados que eles agradassem os homens. Eles estavam mais preocupados que eles agradassem as pessoas. Então, para os governadores, para os grandes da época, que eles julgavam grandes, eles se apresentavam muito bem, mas diante do Senhor, ao oferecer o culto ao Senhor, a vida como sacrifício ao Senhor, esses sacerdotes estavam pecando. E que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Infelizmente nós temos pastores hoje que não são conhecidos mais como pastores, são políticos. Porque se quiser ouvir de política, acesse o canal desse pastor, porque ele só fala nisso. Mas que Jesus tenha misericórdia da minha e da sua vida, para nós valorizar mais o Jesus que morreu na cruz por nós, do que qualquer outra coisa. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos falando no sacrifício que não pode ter defeito. Nós estamos falando que Deus denuncia Judá por meio de Malaquias e diz: olha, não pode oferecer o cego, não pode oferecer o coxo, não pode oferecer o enfermo. E nessa noite que nós estamos nessa solenidade da ceia do Senhor, eu quero, aleluia, com muita alegria, lembrar você de que quando Deus foi oferecer sacrifício, aleluia, para que eu e você pudéssemos estar aqui, Ele pegou o que Ele tinha de melhor. Ele pegou o seu próprio filho, aleluia, sem mancha, aleluia, sem mácula, sem defeito, e oferece em prol de cada um de nós.
E aí Pedro, na sua carta, ele diz: não foi com prata nem ouro que vocês foram comprados, oh aleluia, mas foi com o sangue precioso. Então que nessa noite você entenda, se foi, aleluia, Jesus que foi oferecido, se o sacrifício que Deus oferece é um sacrifício puro, ao ponto de dar o seu filho, a pergunta que não quer calar, e o Espírito Santo está tocando alguém nessa noite: o que eu estou oferecendo ao Senhor no meu dia a dia? Nós viemos aqui hoje para exaltar a comunhão dos santos, para celebrar aquele Jesus que foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E nós precisamos ter um entendimento que nós não podemos oferecer qualquer coisa para aquele que não oferece qualquer coisa por nós. Ele nos amou, aleluia, Ele se entregou por nós, por isso que nós também precisamos oferecer o que temos de melhor por Ele. Nós não podemos, amada igreja, de forma alguma desvalorizar esse sacrifício e passar a viver uma vida mórbida, uma vida gelada, uma vida que não valoriza a casa de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, aleluia, que nós possamos ser fiéis, porque o padrão de Cristo, o padrão de Deus é oferecer sacrifício puro. Ele não oferece qualquer coisa. Deixa eu chacoalhar a tua mente. Se você está aqui por segundas intenções, nessa noite é noite de você parar com tudo, esquecer tudo e dizer: não, eu preciso me converter novamente a esse Jesus. Portanto, até o final desse culto, diga para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, para que o meu coração possa estar puro na sua presença. Que Deus tenha misericórdia de nós. Leonard Ravenhill, ele diz: a adoração verdadeira sacode a terra, porque já estremeceu o céu. Aleluia, oh glória a Deus. Essa adoração verdadeira sacode a terra, mas o céu também estremece, porque Deus não precisa da nossa adoração. Não vá pensar você que Deus precisa, porque Ele não precisa. A Bíblia diz que já tem, o Apocalipse está escrito. João viu no capítulo 1 que os anciãos estão lá adorando o Senhor 24 horas por dia, dizendo: santo, santo, santo. Ele não precisa de mim, que sou falho, para adorar a Ele. Ele não precisa da minha mão levantada, até porque é pequenininha e tal, e nem tem tamanho. Ele não precisa de nada meu, minha voz é ruim, tudo que eu tenho, eu não tenho nada que eu possa agradar Ele. Ele não precisa de mim, mas eu preciso da misericórdia dEle. Então eu levanto as minhas mãos, eu adoro a Ele, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim e aceita a minha vida como um sacrifício puro na Tua presença. Deixa eu te dizer mais. Então, quando você perder, escuta isso aqui é revelação, não está no esboço. Quando você perder lá no mundo para alguém, você ganhou para Deus. Quando alguém dizer assim para ti: essa aí é uma boba, enganei ela, essa é a crentinha lá da igreja da Tenente Camargo, se ferrou, como diz o nosso português. Fica tranquilo e glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque você pode não confrontar o mundo, você pode perder para o mundo, mas você precisa ganhar para o reino. Você pode perder, como um adorador você está exposto, e estando exposto você pode errar. Então cuidado, porque se você está perdendo no olhar do mundo, você está ganhando. A Bíblia diz que a inimizade com Deus é amizade com o mundo. Então se preocupe em oferecer para Deus o melhor que você tem. Aleluia, procure ter uma vida íntegra, que glorifique o nome do Senhor, que as pessoas olhem e digam: aquele lá é o crente, aquele lá é o crente que não briga, que não faz coisa errada, que não entrega cheque sem fundo, que agora acabou com o cheque sem fundo, mas ele paga o cartão de crédito dele, vive uma vida digna, vive uma vida de servo de Deus, é um crente fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque assim como Deus ofereceu aquilo que lhe custou muito, nós precisamos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo na sua presença. Quantos estão comendo a palavra? Levante a sua mão. Isso é que sustente a nossa fé. Depois, para fazer um culto bem agitado aí, nós chamamos os pregadores que estão aí para eles fazer. Mas que você saia daqui
e nós vamos dar glória junto aqui e adorar, mas que você saia daqui hoje crente, que você saia daqui hoje entendendo a palavra. O quarto ponto, a adoração corrompida atrai maldição em vez de bênção. Olha só, isso aqui é muito interessante. O ponto 3 diz assim, ó: a religiosidade vazia provoca a rejeição de Deus. Sim, religiosidade vazia, Deus rejeita. E tem muita gente que já está rejeitado por Deus, porque a sua religiosidade é uma religiosidade vazia. E aí o versículo 10 diz: eu não tenho prazer em vós. Sabe o que é prazer em hebraico? Satisfação. Vou falar de novo. Prazer em hebraico, que está no texto, é satisfação. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não tenho satisfação em vocês. Eu não tenho prazer em vocês. Depois de tudo que eles viveram, eles estavam indo acender o fogo do altar. E imagine a função que era. Quem lê Levítico e Deuteronômio sabe que era uma função grande. E eles faziam toda aquela correria, e Deus olhava para eles e dizia: meu Deus, sacrifício de tolo, eu não vou aceitar nada do que eles estão oferecendo. Quando eles acendiam o fogo, o incenso estava lá, o altar estava lá, Deus olhava para o altar e dizia: eu não tenho prazer em vós. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Para nós fazer uma revista na nossa vida. Porque às vezes a gente está sentindo prazer na gente, porque a nossa autoestima está boa. Daí a gente olha no espelho e diz: bah, eu sou top mesmo, como a gente fala, né? Meu Deus, olha, estou quebrando tudo. Mas será que Deus está pensando isso de nós? Será que Deus está se agradando de nós? Olha que interessante. Adoração sem temor. E ele fala no versículo 10, algumas traduções diz: vocês acendem o fogo debalde. Outras traduções diz: vocês acendem o fogo em vão. Ou seja, toda aquela função do altar não tinha valor nenhum. Isso aqui recai sobre nós um peso, porque nós sabemos que na velha aliança os levitas eram quem cuidavam do altar. Não somente louvor, porque tem pessoa que denomina músico levita e não é apenas isso. Os levitas eram quem cuidava do culto. E pensa na correria que dá para organizar o culto. A começar pelo templo, a organização, cadeiras, alinhar cadeira. Porque eu não faço culto de qualquer jeito. Vocês nunca vão chegar aqui e as cadeiras vão estar tudo assim. Não, o culto aqui começa 4 horas da tarde. Liga som, liga isso. Aí vem a banda, vem a orquestra, afina, toca, faz, acontece. É umas 4 horas de preparo para 2 horas de culto. Mas se essa correria para preparar culto, irmã Guisla, não tiver começando num coração puro, essa correria é vã, isso não tem valor. E é isso exatamente que nós precisamos avaliar. Porque um culto sem reverência é vaidade. Profissionalismo sem unção de Deus é performance do músico. Pregação sem a graça do Senhor é simplesmente um pregador que conhece teologia, mas não tem unção, não tem vida no altar. Então é exatamente isso que Deus requer de nós. Eu não vou mais à frente, porque a hora passa muito rápido, e vou direto para o tópico 4, que diz: adoração corrompida atrai maldição em vez de bênção. E é interessante que no versículo 4, Deus declara sobre Judá a maldição. Ele diz: seja maldito o enganador. Infelizmente, a palavra enganador do hebraico quer dizer trapaceiro. Infelizmente, a palavra enganador do hebraico quer dizer mentiroso. Sabe o que Deus está falando por meio de Malaquias? Vocês são uma cambada de mentirosos. Vocês estão dizendo que são pastor, sacerdote, obreiro. Eu não acredito em vocês. Precisa uma coisa mais pesada do que essa, meus irmãos? Precisa? Não precisa. Deus está, irmãos, olhando para eles e dizendo: vocês são enganadores, vocês são hipócritas. Porque tendo macho no seu rebanho, vocês prometem e oferecem o que tem mácula.
Vocês prometem que vão fazer, mas não fazem. Irmão, tem gente que tem hábito de prometer para Deus e para mim, vocês sabiam? Chega assim, ó pastor, ora por mim que se Deus me abençoar eu vou dar tanto para a igreja. Amém, irmão? Deus te abençoe, que já não gosto de ouvir essas coisas, porque geralmente isso aí vem acompanhado de mentira. Essa é a verdade. E passa ano e entra ano dentro da casa do Senhor, vivendo de engano, irmão, para si próprio. Pastor, que palavra dura, mas é Bíblia, irmão. É Bíblia, a Bíblia cura, a Bíblia muda, a Bíblia transforma. Isso aqui não traz problema nenhum para ninguém. É pior se nós saíssemos tudo carregado aqui, chorando de tanta emoção e não aprendesse a palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo, que possamos, irmãos, ser fiéis naquilo que nós falamos. Imagine um obreiro pegar o púlpito sagrado para falar de algo que ele não vive. Imagine alguém que se diz crente fazer as coisas sem um coração puro na presença do Senhor. Deus não é enganado. Nunca Deus será enganado, porque Deus conhece a nossa vida, meus amados. E me vem ao coração rapidamente Atos capítulo 5, quando Pedro confronta Ananias e Safira, porque eles vão ofertar. Eu prego uma mensagem que eu digo, um casal que morreu contribuindo, é o tema da mensagem que eu dei para pregar para casal. Porque tem casal que adora mentindo. Ele está adorando, mas está mentindo na oferta. Ele está de mão pegada no culto, mas é uma mentira a vida dele. Essa era a vida de Ananias e Safira. Um casal que morreu contribuindo, é o tema da mensagem. Um dia eu prego aqui no domingo à noite. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pedro denunciou. E quando Pedro, o irmão Andrei, denuncia, ele diz: olha, vocês pecaram contra Deus. Era aqueles dias que todos estavam vendendo os bens que sobravam e estavam depositando aos pés dos apóstolos, e eles mentiram. Os irmãos sabem da história. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Ananias e Safira morreram porque mentiram ofertando. Agora, o padrão que Deus exige de nós é o padrão da viúva, que o coração dela foi puro. Ela deu tudo que tinha, porque tudo que ela tinha revelava o coração dela. E eu não vou falar de dízimos aqui, porque não me dá tempo, mas o capítulo 3, que nós lemos aqui quase toda semana, fala exatamente isso: roubará o homem a Deus, porque eles estavam roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Que Deus tenha misericórdia da igreja desse tempo, que eu possa entender que ao ganhar o meu salário, 10% daquilo que, claro, é líquido, não é do bruto, daquilo que é líquido é do Senhor, e entregar na casa de Deus, para que haja administração dos bens da casa do Senhor. E claro, irmãos, o dízimo aqui é uma partícula dessa mensagem. Eu estou falando de uma vida de adorador. Eu estou falando de algo muito grande, muito completo. É nós vivermos diuturnamente para Deus. Coloque-se de pé, que as horas avançaram muito. O adorador verdadeiro é essa pessoa. Aleluia. O adorador verdadeiro é este que, aleluia, entrega ao Senhor não a performance, não ao profissionalismo. Ah, pastor, eu sei cantar bonito. Ah, pastor, o meu glória a Deus é mais alto que todo. Não é isso. Não. Há pessoas que se acham humildes, e quando nós nos achamos humildes, nós já não somos mais humildes em nós mesmos. Há pessoas com o ego inflado e dizem: ah, eu sou um bom crente. Você não é bom coisa nenhuma. Tudo o que acontece é fruto da misericórdia de Deus. E se tem alguém, aleluia, que precisa dessa misericórdia, sou eu. Pastor, mas tu és o nosso líder. Sim, é por isso que eu preciso. Quando Malaquias estava denunciando Judá, ele começa a denunciar pelo altar, ele começa a denunciar pelos sacerdotes. Sabe o conselho que eu dou aqui para vocês que fazem parte do altar? Músicos, irmãos, maestra, todos que tocam e cantam, façam com o coração puro. Aleluia. Nós deveríamos, antes de nós subir nesse lugar para fazer adoração, nos ajoelhar. Ei, irmãos, você que trabalha lá na mídia, faz com o coração puro.
Você que é recepcionista, ofereça o teu melhor. Você que o dinheiro da igreja passa pela sua mão, lá na tesouraria, faça o teu melhor, porque Deus quer um coração puro na sua presença. Deus não aceita qualquer coisa. É isso que nós estamos aprendendo aqui, não. Deus quer o melhor, aleluia. Deus entregou o seu filho, meus irmãos. Deus entregou o seu filho, Deus não entregou qualquer coisa. E eu quero deixar uma palavra de esperança para você nessa noite, porque no meio daquele caos, olhe bem para mim aqui, no meio daquele momento em que a denúncia certamente fez os sacerdotes baixar a cabeça e se tornarem envergonhados, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3 versículo 1, é o slide sequente, querido. Olha só: antes de começar o silêncio de Deus. É por isso que há esperança para nós, e eu vim aqui pregar esperança para a sua vida. Antes de a voz de Deus silenciar, olha só, Deus utiliza a boca de Malaquias dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro. Não está no texto entre parênteses João Batista, mas eu coloquei porque estou fazendo a interpretação para trazer para vocês. Estava terminando as vozes, seriam 400 anos sem profecia, mas em meio à profecia de Malaquias a esperança estava lá, aleluia. Eis que eu envio o meu mensageiro, este preparará o caminho. Eu acho lindo no capítulo 3 de Mateus, lá e vem João Batista, olha o cumprimento da promessa, depois de 400 anos, a voz do que clama no deserto. E quando os fariseus vão chegando, oh aleluia, estava lendo essa passagem essa tarde, eu chorava. João Batista, que se alimentava com gafanhotos, mel silvestre, vestia roupa de animais, lá estava, parecia um ogro no meio de todos, não, mas era uma voz que clamava no deserto. Ele diz: endireitai as vossas veredas, aleluia, endireitai as vossas veredas. E os fariseus vinham, ele chamou e disse: raça de víbora, convertei-vos, porque a ira vindoura está para chegar a qualquer momento. Mas Malaquias tem a promessa, ele diz: olha, João Batista vai vir, ele vai preparar o caminho diante de mim, olha só, e de repente virá ao seu templo, porque aquele templo já não era mais o lugar aonde eles deveriam ter o seu foco. Aquele templo reconstruído por Zorobabel não era mais tão importante. Agora o Senhor viria para habitar sobre nós. E o texto eu coloquei em negrito: o Senhor a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, que agora aqui já não é mais o mensageiro chamado João Batista, mas é o mensageiro da aliança, o nosso Senhor, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor.